Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Ontem, falando sobre aquele momento de Jesus aliás, antes de ontem, falando no momento de Jesus com Pedro, e Jesus fala para Pedro a respeito do caminho que ele deveria seguir. Jesus predisse a sua morte pelo menos por 3 vezes. Em 3 momentos, Jesus prediz a sua morte. E não apenas a sua morte, como ele prediz também a sua ressurreição. No Antigo Testamento também era sabido para aqueles que liam, e até quando Jesus, em João, quando ele, depois de ressuscitar, ele se encontra com 2 discípulos, que eram discípulos à distância, que moravam na cidade de Emaús. Jesus se encontra com eles e vai caminhando com eles. Jesus já ressuscitado vai caminhando com eles e vai falando e eles estão tristes. E a tristeza deles é porque o Jesus, o Cristo, que eles entendiam que seria um libertador político, que iria mudar o cenário político daquele tempo, esse Jesus morreu. E aí Jesus está falando para eles, mas não estava escrito assim? Não era assim que os profetas, não foi dessa maneira que os profetas descreveram que deveriam acontecer as coisas, que importa que o Messias viesse, sofresse e morresse. Era parte do plano, eu não sei, vocês estão tristes, mas qual é a surpresa? O fato é que, durante o ministério de Cristo, e às vezes Jesus chega na nossa vida, e em algumas situações, a gente coloca sobre Jesus expectativas e responsabilidades, atribuições que não são dele. Coisas com as quais ele nem sequer se envolve. E isso está acontecendo de certa forma. Porque o que acontece? O que o Messias deveria fazer estava claro. O caminho do Messias estava claro. Só que por alguma razão, nesse meio do caminho, nessa jornada, os discípulos, eles, por estarem necessitados de um libertador político, por estar necessitados de alguém que viesse até a história deles e os tirasse do jugo romano, por necessitar disso, eles colocaram essa expectativa sobre Cristo. Mas em nenhum momento Cristo promete isso. Pelo contrário, João capítulo 6 fala lá em um momento que a multidão queria pegar e forçar Jesus a ser rei. E fala que quando isso acontece, Jesus então se retira, vai para longe deles. Então eles tinham expectativas diferentes sobre aquilo que Cristo iria fazer. Em Lucas 23 existe o relato já da crucifixão. Jesus realmente vai a Jerusalém, em Jerusalém ele é crucificado e ele está lá. Depois de julgado injustamente, ele está lá numa cruz com 2 homens, um de cada lado. Versículo 39 fala: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não é o Messias, então resolve o problema. Você se salva e você salva a gente também. E aí o outro responde: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: a fala do primeiro malfeitor, desse ladrão que está ao lado de Jesus, não é sincera. Ele simplesmente está falando como outros tantos. Todos estão zombando de Jesus, ele entra na onda. Tá bom, vou zombar também. E aí agora o que está do outro lado, ele vai dizer para ele: mas o povo que está lá, fora da cruz, zombar, tudo bem, mas você que está no mesmo lado, na mesma sentença, também quer tirar com a cara do homem que está aqui no centro? Não, está errado. Mas o que chama a atenção é exatamente o que vem na sequência. Versículo 41, ele fala: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E agora ele vem e se vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quantos dos discípulos estavam lá na crucifixão de Jesus? Quantos? 1. João. João é o único. O autor do Evangelho de João é o único que fica lá junto com Maria e com outras mulheres. É o único que está presente. Mas também não adianta a gente admirar muito João, achando que João, por isso, é muito corajoso, porque também ele simplesmente está lá. Ele não fugiu como os demais, mas também ele só está lá. Está lá acompanhando e ok. João é o único que está lá. E João está lá não é porque ele entende aquilo que está acontecendo. João ele não está lá porque ele tem a certeza do cenário todo. Não, ele simplesmente está lá porque ele está lá. E está triste, como todos os outros, e depois ele vai se esconder como todos os outros, e depois de Jesus ressuscitado ele vai continuar escondido como todos os outros. Então ele não tem nenhuma grande aspiração. O fato é que quando a gente chega nesse momento, parece que nenhum dos discípulos de Jesus entendeu quem Jesus era.
Apesar de Pedro ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apesar dele ter dito, Senhor, pode acontecer o que for, nós não vamos nos separar de ti, porque o Senhor tem as palavras da vida eterna. Apesar de todas essas declarações, de toda a convicção dos discípulos, à medida que o tempo vai caminhando, as coisas vão ficando difíceis, parece que nenhum deles entendeu. Parece que ninguém entendeu. Tanto ninguém entende que nem tem ninguém lá. O reino de Deus chegou, estava entre eles. Mas eles, de alguma maneira, não estavam se apercebendo disso. Só que agora um homem, completamente novo no Evangelho, não há relato nenhum desse homem tendo visto alguma coisa acontecer. É óbvio que em algum momento ele deve ter ouvido algo sobre Jesus. Nesse momento, Jesus não era uma figura pouco conhecida. Ele deve ter ouvido alguma coisa. Pode ser que ele tenha ouvido algum tipo de pregação, até mesmo de Jesus, alguma coisa assim, mas ele sabia e ele está ali, observando Jesus, sofrendo a crucifixão, sofrendo a dor, mas observando. E nas suas observações, ele chega à seguinte conclusão: esse homem, ele é tudo o que ele diz ser. Esse homem é. Todo mundo está aqui falando que ele é o Messias, e as pessoas estão falando, ele é o Messias, mas estão falando zombando dele. As pessoas estão olhando para ele e duvidando de que ele é. Como é que pode o Messias estar crucificado? Como é que pode o Messias estar sendo humilhado? Só que aquele homem está olhando para o mesmo cenário. Percebam, então todas as pessoas, todos estão olhando para o mesmo cenário. Todos ali estão praticamente igualmente duvidando de que Cristo é aquilo que ele diz ser. Aquele homem que está sob a mesma condição, olha para esse Jesus e chega à conclusão: esse homem, ele é tudo aquilo que ele disse ser. Isso é muito interessante. Porque isso acontece com grande frequência na vida da gente. Às vezes o mesmo evento é olhado por perspectivas diferentes. E às vezes a gente vai olhar por um lado e a gente vai ver algo e outra pessoa vai olhar para o mesmo lugar, para a mesma situação e vai enxergar de uma forma diferente. E isso acontece muito quando a gente tenta perceber a Deus e a maneira de Deus agir. É possível que no mesmo cenário em que alguém olhe e veja um Deus em silêncio, omisso, distante, para o mesmo cenário, alguém vai olhar e vai ver um Deus presente, atuante e fazendo algo. Quando, por exemplo, muita gente pergunta sobre, e falam muito, sobre o Holocausto, onde estava Deus no Holocausto, naquela situação toda, em tudo aquilo que aconteceu. E é interessante que você tem relatos, e há dois autores de forma bem especial, dois judeus que sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram a campos de concentração. Um deles escreve um livro falando sobre a viagem dos trens para os campos de concentração, e é um homem que era judeu e ele se torna completamente descrente de Deus. Depois de toda a dor, todo o sofrimento que ele passou, ele passa completamente a descartar a existência de Deus. Do outro lado, há um psicólogo, que vai se tornar psicólogo depois, vai se tornar um psicólogo conhecido depois. E esse mesmo homem vai passar pela mesma situação, pelas mesmas dificuldades. Vai criar uma teoria que chama a logoterapia e vai entender o sofrimento como sendo uma parte importante da nossa caminhada para descobrir o sentido da existência. E esse homem vai sair do mesmo lugar com a fé dele reafirmada em Deus. Como é que duas pessoas passam pela mesma situação? Como é que duas pessoas vivem o mesmo evento e reagem de diferentes maneiras? Há algo que é muito presente constantemente no Evangelho, é a ideia da escolha. Nós temos escolha. E sempre existirão dois caminhos. Aqui você tem dois malfeitores. Um escolheu zombar de Jesus, o outro escolheu orar. Eu acho que você conhece a história dos irmãos Booth, que são os irmãos que eram todos atores de teatro. John era o mais novo, e ele era um ator também, como todos os outros, só que era um sujeito com um temperamento um pouco mais forte. E ele vai entrar para a história não por ser ator, vai entrar para a história porque um dia, uma noite, ele vai no Teatro Ford e atira contra o presidente Lincoln. Depois disso,
o seu irmão, que era ator, por vergonha, vai simplesmente sair. Era um ator já mais conhecido, as pessoas já o conheciam, um ator de teatro. Ele vai simplesmente sumir. Ele vai para o anonimato por vergonha daquilo que o irmão fez. O sobrenome dele, que era o sobrenome de um ator, de alguém que estava fazendo sucesso, agora o sobrenome dele passou a ser o sobrenome do assassino de Lincoln. E ele vai então sumir. Até que um dia, esperando na estação de trem, esse sujeito que agora está vivendo no anonimato, ele está esperando na estação do trem e um jovem se desequilibra e cai nos trilhos. O trem está se aproximando, ele se lança nos trilhos, tira o jovem e coloca o jovem de novo na plataforma. Aquele rapaz olha para o olho dele, olha para a cara dele e o reconhece. Fica assustado. E quando o rapaz o reconheceu, ele simplesmente saiu. O rapaz falou, você não é. E quando ele foi reconhecido, ele simplesmente sai no meio da multidão. Mas o rapaz havia reconhecido. E esse rapaz resolveu contar sobre o que havia acontecido. Um belo dia, esse ator está lá na sua casa, chega uma carta, e aquelas lendas, né, a gente não sabe se é verdade, diz que ele guardou essa carta até a sua morte no bolso do paletó. Ele guarda uma carta do secretário do general Ulysses Grant, e essa carta do general era uma carta de gratidão por ele ter salvado a vida de Robert Todd Lincoln, o filho de Abraham Lincoln. O irmão dele matou o pai, ele salvou o filho. 2 irmãos, mesma história, mesma família. Um escolhe a morte, o outro escolhe a vida. Um escolhe ser um escolhe ser um assassino, o outro escolhe ser alguém que voluntariamente salva uma pessoa. 2 malfeitores. Só que o que me chama a atenção é que esse homem entendeu tão profundamente que ele vai orar a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A compreensão do reino de Deus como sendo algo simplesmente do futuro e como sendo algo que está no céu, fez com que grande parte das traduções colocasse nesse verso a seguinte tradução: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dando a ideia de um reino que é um lugar para onde Jesus vai. Só que as traduções mais recentes e as mais precisas têm traduzido, então, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque o reino não é um lugar para onde Jesus vai. O reino é o próprio Cristo. E o que esse homem está dizendo? O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Ele tem a noção de que aquele momento, o Cristo crucificado, que todo mundo está zombando, ele tem a convicção plena de que aquele não é o momento final do Messias. É um ladrão que entendeu tudo. Você consegue perceber isso? Ninguém está entendendo. Aquele ladrão, ele entendeu que o homem ao lado dele não estava nos últimos momentos da história. Que aquele homem ao lado dele iria morrer, sim, mas ele viria no seu reino. Ele entendeu. Ele entendeu a ponto de orar. E ele ora por um reino que está por vir. Que reino é esse que está por vir? O reino de Deus precisa ser entendido de 2 maneiras. O reino de Deus precisa ser entendido como o Jesus diz, olha, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque o reino de Deus é quando Cristo chega. Quando Cristo chega, Ele carrega consigo o reino de Deus e nós já vivemos esse reino. Amém. Mas o reino foi apenas inaugurado. O reino em sua consumação é algo que está por vir. Porque hoje o reino de Deus que opera dentro de nós, ele não opera fora de nós. O reino de Deus que opera dentro do nosso coração, ele não opera à nossa volta. Ele não opera nos nossos negócios, ele não opera na cultura desse mundo. O reino de Deus não é, como a gente viu essa semana, o reino dominante. O próprio Jesus vai chamar Satanás de príncipe desse mundo. Paulo vai se referir a Satanás como o dominador deste século. Esse mundo, a lógica desse mundo é a lógica implantada pelo diabo. É a lógica de todo mundo querendo ser Deus. É a lógica de todo mundo querendo viver independente de Deus. Essa é a lógica do diabo desde sempre. É a lógica de que na vida você não precisa de Deus. Ele criou essa lógica lá no céu, foi com essa lógica que ele sai do céu, e é essa lógica que ele vai vender para Eva. E vai vender para Adão, e vai dizer, olha, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês não precisam depender de Deus. E ele vai então, e ele continua disseminando essa lógica. E a gente continua
em algum momento, em vários momentos, acreditando nisso. Que a gente consegue ver uma vida à parte de Deus, independente de Deus. Mas o reino de Deus já está entre nós. Não é porque Satanás tem a lógica dele dominando por todos os lugares que nós estamos sob o domínio dele. E eu acho muito bonito quando Jesus ora no Getsêmani. E depois que ele ora, ele termina a oração e ele olha para os seus discípulos e fala: eu tenho que ir, porque eis aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Que maravilha! Você já pensou, você poder sair daqui hoje, andar, ir embora para sua casa, ir passando por tantos lugares e poder dizer: eis aí o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Eis aí o príncipe desse mundo, mas nada tem na minha casa. O príncipe desse mundo está aí, mas ele nada tem nos meus negócios. O príncipe desse mundo está aí, mas ele nada tem nos meus planos. Ele não tem nada em mim. Por que ele não tem nada em mim? Porque ele é o príncipe deste mundo, mas a minha vida está sob o reinado do Cristo. Ele não tem nada em mim. Só que esse reino que já vive em nós foi a inauguração do reino de Deus. A consumação do reino de Deus ainda é algo que está por vir. Porque o Cristo, um dia, voltará, não mais para reinar apenas no coração daqueles que o seguem, mas para reinar sobre tudo e sobre todos. Será o único rei. Satanás será total e definitivamente deposto. Ele não terá mais espaço, vez, sequer vida. E apenas o Cristo vai reinar. Amém por isso. Só que qual é a grande maravilha disso? Tem muitas coisas. Mas quando a gente vai para Apocalipse, e eu sei que você já deve ter lido lá, Apocalipse 21, verso 4, tem uma das promessas talvez das mais bonitas. E eu acho bonito que ficou para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse 21, verso 4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo que o príncipe desse mundo colocou, passou. Tudo aquilo que não é do reino de Deus, passou. Acabou. E aí ele vai descrever, e aí a gente tem a descrição da nova terra e tudo mais. Tal. E eu sei que todos que estão aqui, todos nós, gostamos da ideia do céu. E Jesus vai voltar e vai levar a gente para o céu, e depois a gente volta, vem para cá, e a terra restaurada. Pensa no lugar mais bonito que existe, e esse lugar vai ser, o céu, a eternidade, a Nova Jerusalém vai ser infinitamente mais bonito do que toda coisa bonita que você conhece. Nosso conceito, o pecado, ele não apenas, como nós nascemos nesse mundo, tudo que a gente conhece está manchado pelo pecado, então a gente não tem um referencial para dizer como será o céu. A gente dá uma olhada aqui e fica tentando imaginar, mas um referencial, João sabia, porque João viu. Mas a gente não, a gente fica imaginando como vai ser. Só que em algum momento, a gente que tem se acostumado a buscar o reino de Deus para obter as outras coisas, a gente faz isso também quando a gente pensa no céu. Eu acho que vocês conhecem, existe uma coisa muito forte em todos os lugares, na religião cristã, existe uma corrente muito forte que é da teologia da prosperidade. Você faz algo por Deus, e Deus vai te dar um carro, e você faz isso, e Deus te dá uma casa, e você faz aquilo, e você faz oração tal, e se você orar tantas vezes, e não sei o que lá e tal. Esse monte de coisa. Bem, a nossa versão da teologia da prosperidade é o céu. A gente se relaciona com o céu, assim como as pessoas se relacionam com a... Ah, não, por quê? Porque, não, eu sou fiel a Deus, mas eu não preciso que Deus me dê uma casa aqui, porque no céu eu terei uma mansão. É a nossa versão da teologia da prosperidade. É a mesma coisa. Só que a gente, ao invés de querer uma casa aqui, a gente está querendo uma casa lá. E por que eu digo que é a mesma versão? Porque a gente vai para o céu. Amém. Amém. Vamos, bora todo mundo. Vamos aí. Só que qual que é o lance? A gente vai para o céu, a gente pensa, não, o que vai ter de legal no céu? A gente sempre tem um monte de coisa que a gente quer viver no céu, né? No céu eu quero... Tem gente que gosta de bicho, né? Então quero ver os bichos, ficar com os bichos e tudo mais. Vai ser uma bicharada, vai ser maravilhoso. A gente gosta de bicho. Eu gosto de um monte de bicho. Eu sei que vai ser sensacional. Só que em algum momento, isso vai se tornar comum.
Depois de uns 500 anos fazendo carinho no mesmo leão, já não vai ser tão incrível assim, né? Leão. Pss, pss, pss. Acabou. Ah, não, nós vamos andar nas ruas de ouro. Vai ser legal? Eu não sei se vocês já passaram pela experiência maravilhosa que é morar numa rua onde não tem asfalto e depois o asfalto chega. Já viveu isso? Alguns já viveram? Isso é um privilégio. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente morava numa casa. Eu sou do interior do estado de São Paulo, sou da mega cidade de Serra Negra. Não sei se alguém já conhece. Se não conhece, se vocês tivessem conhecido, talvez vocês nem teriam vindo para cá, teriam ido para lá. Estou brincando. Mas tem uma... Eu me lembro que em frente de casa era estrada de chão, não tinha asfalto. Mas aí chegou o asfalto. Que dia maravilhoso foi. Aquele asfalto pretinho assim, sabe? E eu me lembro que a gente foi jogar bola e a gente riscava, né, o asfalto. E o pessoal da vizinhança ficava chateado porque a gente riscava asfalto novo. Onde já se viu riscar com tijolo asfalto novo? É como se fosse para preservar, né? Não vai passar carro aqui não. Então, mas era só que depois de um mês era asfalto. O que tem de especial? Asfalto. E vai ser assim também. A gente vai estar lá, você vai olhar, nossa, rua de ouro, hein? Está ostentando, hein, Jesus? Só que depois de uns 600 anos, é rua de ouro. Nada de novo. Você viu a rua de ouro? Eu vejo todos os dias nesses últimos 600 anos. É rua de ouro. Não, eu quero conhecer os heróis bíblicos, e isso vai ser legal. Essa aí vai ser uma parte que também vai ser muito bacana, conhecer os heróis bíblicos, ver o que eles fazem. O que eles fazem não, né? O que eles fizeram. E vamos conversar. E eu acho bacana. O que você quer falar com alguém? Ah, eu quero conhecer Davi. Eu quero saber como é que foi lutar com o gigante. É a cabeça, olha a cabeça do crente que está indo para o céu. Eu quero conhecer Davi e saber como é que foi matar alguém. Chega no céu e fala, e aí, Davi, como é que foi matar Golias? As conversas do céu. Mas vai ser legal. A gente vai chegar lá e vai falar assim, Davi e tal, e você vai ver Davi, você vai ver Sansão, e vai ver esse povo todo. Sensacional. Só que depois, e Adão e Eva também, que vai ser mais fácil de achar, graças a Deus, mas depois de uns 200 anos, imagina só, depois de uns 300 anos, Davi vai chegar para você querendo contar a história. Ele vai batendo assim, deixa eu contar uma história aqui. Ai, Davi, de novo não. Você de novo não. Aí, ó, tem umas pedras ali, ó. Vai tacar em alguém. Não, vai cansar. Vai chegar uma hora que já não vai ter mais novidade. E é para esse céu que a gente quer ir. Não vai ter mais novidade. A gente fala hoje, vai ser maravilhoso não chorar mais, não sentir dor mais. Só que depois de 5.000 anos de existência, a gente já não vai saber mais o que é sentir dor. E talvez aí, se só fosse a ausência de dor que o céu tivesse, a gente não valeria mais tanto a pena estar lá. O que vai ter de especial? É ótimo parar de sofrer aqui, porque aqui a gente sofre todo dia. Mas se a gente... também tem esse negócio, a gente sofre todo dia, mas tem esse negócio. O dia que a gente não sofre, Jesus pode esperar um pouquinho para voltar. Não vem com pressa agora, Jesus. Se alguém morreu, volta depressa. Se a criança nasceu, Senhor, espera ela crescer. Se o marido morreu, que Jesus volte logo. Mas se eu estou prestes a casar, que Jesus não ouse voltar antes do dia do meu casamento. Quantos de vocês aqui quantos de vocês têm um plano muito especial e gostariam que esse plano fosse interrompido abruptamente? Eu sei que a gente fala, não, eu queria que o céu for, não, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte. Eu sei que você quer que Jesus volte, mas quando foi a última vez que você orou para que Jesus voltasse, sem estar passando por sofrimento nenhum? Quando foi o último tempo de paz, bonança e tranquilidade da sua vida que você falou, Senhor, está tudo tão bom aqui, mas pode voltar? E por que a gente não faz isso? Porque a nossa teologia da prosperidade envolve ir para o céu. E querer coisas que não têm condição, como eu disse ontem, de preencher de significado a eternidade. O que há de especial, então? O que há de especial? Versículo 3 de Apocalipse 21.
Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus estará com eles. Esse é o grande lance do céu. O grande lance da eternidade é o eterno. Porque caso não haja o eterno lá, não tem o que fazer. Deus é o único capaz, pela sua própria natureza, de preencher com novidade todos os dias da eternidade. Será que a gente vai ficar entediado? Não, não vai ficar entediado. Mas como é que eu não vou ficar entediado vivendo eternamente? Deus, que é eterno, tem a solução para isso. Vai lá e descobre. Mas eu não sei, eu fico de férias 1 mês, já fico... Né? É porque você é finito, temporal, e só se relaciona com coisas temporais e finitas. Deus é eterno, e um Deus eterno é capaz de preencher com significado toda a eternidade. Todos os dias da eternidade vão valer a pena. Não é porque tem ruas de ouro, não é porque vai estar Davi, não é porque você vai passar a mão no leão. Todos os dias da eternidade valerão a pena, porque o eterno conseguirá trazer significado para todos os dias. E é isso que esse homem está orando quando ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque o mais importante do reino é o rei. É o rei. Quando a gente tem uma relação com Cristo, e essa relação com Cristo é simplesmente para esse Cristo que é um vale-brinde. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, talvez os mais novos não se lembrem, mas os mais velhos vão se lembrar, com saudades, do Chaves. Se lembra? Alguém aqui assistia Chaves? Ok. Morar na rua, na estrada de terra, não morava, mas de Chaves assistia, né? Quem não assistia Chaves aqui dos mais novos, fica aí a dica, tá bom? Assista. Mas eu me lembro, tinha um episódio no Chaves, que não sei quantos vocês se lembram, que todos eles vão para Acapulco. E como é que eles foram parar em Acapulco? Não sei se você se lembra. Eles foram parar em Acapulco porque a Chiquinha, que é uma das personagens, ela comprou um produto de limpar prata. Porque o produto de limpar prata dava direito a concorrer a uma viagem com o acompanhante para Acapulco. E é uma confusão o seriado, porque é Acapulco, depois é Guarujá, depois é Acapulco, não sei. Mas assim, concorrer e ganhou. Ela comprou um produto de limpar prata. E aí quando ela chega com o produto de limpar prata, o pai dela acha que ela roubou, alguma coisa assim e tal, e fala: por que você comprou? A gente não tem prata. E ela fala: eu sei que não, mas é que o produto dava direito a concorrer a uma viagem com acompanhante para Acapulco. Ela não está nem aí com o produto. Qual é o interesse dela? É que o produto vale uma viagem. Mais ou menos é assim que a gente às vezes está tratando Jesus. Eu não estou nem aí com ele, mas ele me vale uma viagem para o céu. Eu quero Cristo porque eu quero um dia não sofrer mais. E está tudo bem querer não sofrer. Ainda bem que você quer não sofrer um dia. O problema seria, não, tomara que Jesus não volte porque eu curto o sofrimento. Eu quero a dor. Aí ia ser estranho. Mas não tem problema. A gente tem que desejar que Cristo volte para que a gente pare de sofrer, para que a gente reveja os nossos entes queridos. E isso está tudo certo. Qual é o problema? Se o nosso desejo de que Cristo volte é simplesmente para que Ele tire de nós a dor, o sofrimento, e nos leve para um lugar de paz e harmonia, nós estamos com uma visão incompleta da consumação do reino de Deus. Porque o reino consumado de Deus, o reino se consuma, e ele estará consumado quando a presença do rei for plena. E esse é o maior tesouro da eternidade. E deve ser um tesouro tão profundo e tão significativo, que se em algum momento da eternidade, daqui uns 33 mil anos, Jesus chegar para você e falar: eu estou indo para um outro lugar, não vou ficar mais aqui. Mas para que lugar que você está indo? Não, estou indo para um lugar deserto, não tem nada, não tem rua de ouro, não tem nada. Mas o Senhor vai? Vou. Então eu vou contigo. É a gente ter um interesse tão grande nele, que ele nos baste para a eternidade. Que a gente passe a olhar e a desejar, não o céu, mas o Cristo,
que preencherá o céu com significado. Eu não quero apenas não sofrer, eu quero não sofrer, mas eu quero a plenitude da presença de Cristo. Eu quero que Ele me enxugue dos olhos toda a lágrima, mas eu quero que depois de enxugar dos olhos todas as minhas lágrimas, eu tenha a certeza que todos os dias eu poderei contemplá-lo com os meus olhos. Eu quero ter a certeza que Ele vai me colocar nas ruas de ouro, mas que toda vez que eu caminhar nas ruas de ouro, eu poderei de alguma maneira estar indo na direção da presença dEle física, plena, comigo. A ideia do reino de Deus e a bênção do reino de Deus é que Ele já chegou na nossa vida, amém? E agora a gente vai chegar na vida dEle. Deus sabe o quanto a gente deseja e o que a gente gostaria muito de não sofrer, não sentir dor, não sentir tristeza. Cristo Jesus vai voltar. Tá certo, isso daí já está resolvido, tá bom? A gente não sabe quando. E Ele falou, e eu acho muito interessante, né, que os discípulos perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Depois no Atos capítulo 1, né? Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Assim, só para a gente, né, se preparar e tal, a gente está aqui, a gente não quer fazer nada errado e tal, então, né? Dá uma ideia aí para a gente quando é que o Senhor vai voltar. E aí Jesus fala para eles, quanto tempo não vos compete saber. Sejam então minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Trocando em português, claro. Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Jesus olha para eles e diz, isso não é problema de vocês. O problema de vocês é serem minhas testemunhas em todos os lugares. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas hoje, quando eu ouço Jesus dizendo isso, ele está dizendo, olha, eu vou voltar. Quando eu vou voltar não é problema seu. Viva a vida, permitindo que o reino age dentro de você. Mas para a gente ter esse prazer na presença de Cristo por toda a eternidade, esse prazer precisa começar agora. Por que Deus não vai levar simplesmente todo mundo para o céu? Porque todo mundo, a ideia do céu é maravilhosa para todo mundo. Todo mundo, não tem ninguém, não, eu não quero, eu quero ficar sofrendo a eternidade inteira. A ideia do céu é maravilhosa para todo mundo. Por que Jesus não vai levar todo mundo para o céu? Porque a ideia do céu não é a ausência do sofrimento, é a presença plena de Deus. E pode ser que eu tenha prazer na ausência do sofrimento, mas eu não tenho prazer na presença de Deus. Então o céu para mim vai ser sofrido. Então Deus não vai levar, o céu não é um lugar para quem quer a ausência do sofrimento, mas para quem quer a presença plena do Cristo, a presença plena de Deus. Só que para isso, a gente precisa agora começar a reprogramar a nossa vida de tal maneira que a gente tenha prazer na presença de Deus. O sábado é um caminho para isso. No sábado o sábado é uma boa ilustração disso. No sábado a gente tem muito prazer no descanso, em estar com as pessoas. Mas às vezes no sábado a gente não tem muito prazer no culto, em adorar, em louvar. Porque o sábado às vezes ele é uma intromissão na nossa rotina. A nossa rotina toda é de um jeito e de repente vem o sábado abruptamente e para tudo. E a gente gosta da parada para o descanso. Mas o sábado às vezes é muito estranho. E aí a gente coloca um monte de coisa de igreja, tem gente que raia o dia, já está aqui na igreja, o sol se põe, está aqui na igreja ainda, e o sábado é cansativo, é pesado, e não está muito contente, né? Nem está muito contente, assim, o sábado não parece que não é tudo aquilo, é um dia penoso. E aí a gente acha que é porque a gente tem que... E aí tem gente que pensa que não, o sábado é dia de não fazer isso, dia de não fazer aquilo, dia de não fazer aquilo. E está tudo certo. Só que o problema é que, olha só como é que é a nossa cabeça. Na nossa cabeça, a gente tem que, para curtir o sábado, a gente tem que tirar coisas seculares do sábado. Tira a TV, tira isso, tira celular, tira... Eu não estou falando para você para deixar. Só estou dizendo que não tem como ter prazer num sábado onde as coisas apenas não existem. O que a gente tem que fazer para ter prazer no sábado é colocar cada vez mais Deus na nossa semana. Para que o sábado seja a celebração de um Deus que eu encontrei com Ele durante toda a semana. Eu me encontrei tantas vezes com Ele durante a semana que para mim é um prazer ter um dia que eu posso apenas estar com Ele. E o céu é esse sábado eterno. Eu tive tantos encontros com Deus aqui na terra, tive tanto prazer em me encontrar com Ele aqui, que ficar com Ele na eternidade vai ser maravilhoso. A gente vai ouvir uma música agora. Com quem? Com o Jefferson. Jefferson me viu,
ele já tinha me visto, né? Ele cantava na Academia da Voz, no NASP, que é um coral que tem muito, muito carinho por esse coral, e é bom ter você podendo cantar hoje. E ele vai cantar dessa música que fala um pouquinho sobre isso, sobre a espera. É isso mesmo, né? Ah, tá. Eu estou falando uma música e a outra. Beleza. É uma música que fala sobre isso. Enquanto o reino não se consuma, como é que a gente vive? Posso pedir para você fazer uma coisa durante esse momento? E é uma coisa bem prática. Nessa semana que vai se iniciar, o que você pode mudar na sua rotina para você ter um pouquinho mais de tempo de qualidade com Deus na próxima semana? Não precisa ser para a vida, só para uma semana. Eu não quero que você pense no céu, eu quero que você pense aqui. O que você pode fazer na próxima semana? O que você pode mudar na sua rotina, no modo de funcionar da sua casa, do seu dia? Não, mas eu já tenho bastante tempo com Deus. Mas a gente vai passar a eternidade com Ele, então vai treinando mais tempo. O que dá para você fazer na sua rotina para você passar e ter mais tempo de qualidade com Deus? Enquanto Ele não vem, pense sobre isso. E enquanto Jefferson canta, pensa sobre como você pode implementar alguma mudança, fazer alguma coisa para que exista mais de Deus na sua rotina. Que enquanto Ele não vem, a gente siga esperando, mas esperando com prazer na presença dEle. Sabe quando você liga para um parente que você gosta muito e que você não tem perspectiva de quando você vai ver? Eu acho que muitos de vocês vivem isso com alguma frequência. E alguns de vocês já fizeram uma ligação cheia de carinho e nem faziam ideia de que seria a última. Sabe quando a gente liga para alguém que a gente ama muito? E a gente não faz ideia de quando vai ver, mas parece que a gente tem um desejo muito grande. E a gente fica tentando imaginar como é que vai ser o encontro, apesar de a gente não saber quando. Que as nossas orações sejam mais ou menos isso. Toda vez que você se ajoelhar para orar, que você fale com Deus como alguém que está fazendo um FaceTime com alguém que está longe, que você adora, mesmo com as limitações, adora passar tempo junto, mas que você não sabe quando, mas que o seu coração tem desejo de estar perto. Que o nosso coração só encontra desejo só encontra descanso na presença de Deus. Que você se sinta no colo dEle, perto dEle, que você tenha prazer na presença dEle. Como eu disse, a tal ponto de que chegar algum momento da eternidade, Ele resolver levar a gente para um lugar sem nada, que a gente diga simplesmente: Senhor, se o Senhor for, a gente vai, porque o nosso negócio não é rua, não é céu, é o Cristo, é o Cristo. Que Ele seja tudo em todos, que Ele seja suficiente, que o prazer da presença dEle seja tão grande, que valha e que dê força para a gente lidar até mesmo com esses tempos enquanto o sofrimento ainda está presente. Que no nosso coração exista as dores pelo tempo presente, mas o alívio da presença do Cristo. E quando Ele voltar, que a gente celebre o fim da dor, mas mais do que tudo, que a gente cante por toda a eternidade pela presença plena daquele que nos amou e daquele a quem nós amamos também. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, porque o Senhor tem essa promessa maravilhosa. Um dia as distâncias não mais existirão, um dia as lágrimas não mais existirão, um dia as despedidas não mais farão parte da nossa vida. Um dia todos nós, os nossos queridos, estaremos todos reunidos. Um dia a gente não vai precisar deixar pessoas que nós amamos para trás em busca de outros sonhos. Um dia,
pela tua graça, pelo teu poder, todos que nós amamos vão caber todos dentro do mesmo sonho, e que será um sonho real, que a gente vai perceber e viver acordados, olhando. Nós te agradecemos pela promessa. Agradecemos pela promessa de que um dia nós vamos chorar pela última vez. Um dia nós vamos sentir dor pela última vez. Um dia nós vamos sentir um aperto no coração pela última vez. Nós te agradecemos por essas promessas maravilhosas. Mas hoje nós não queremos nos satisfazer nelas. Nós queremos que o nosso coração não descanse na promessa daquilo que o Senhor vai tirar, mas nós queremos que o nosso coração descanse na promessa da plenitude da Tua presença, porque nada mais nos interessa, nada mais nos importa, nada mais é tão grande, tão precioso quanto a presença do Senhor. Porque se nós não vamos mais chorar, é porque Cristo estará lá, e não há por que chorar na presença do Cristo. Se nós não vamos mais sentir dor, é porque o Cristo estará reinando completo e totalmente sobre todas as coisas. E se Cristo reina totalmente, não há mais dor, não há mais machucado, não há mais doença que nos atinja, não há mais tristeza que vá nos pegar. E nós queremos viver a plenitude da Tua presença. Nós queremos viver na Tua presença, contemplando o Senhor e orando, não mais pedindo por paz, por tranquilidade, por nada disso, porque isso tudo já vai ser parte. Mas nós queremos orar apenas agradecendo, reconhecendo quão maravilhoso o Senhor é, e queremos orar de olhos abertos, contemplando o Senhor face a face. Mas Pai, por favor, desperta em nós o prazer de buscá-lo. E quando a gente não tiver com prazer, ajuda-nos a fazer mesmo pela necessidade. Que a gente tenha a clareza de que a gente precisa do Senhor na nossa vida todos os dias. Que a gente precisa clamar pela Tua presença na nossa vida todos os dias. Que a gente precisa de um olhar sensível para perceber o Senhor. Que quando a dor vier, que a dor nos sirva como oportunidade para dar espaço também para a ação curativa do Teu Espírito Santo na nossa vida. Querido Deus, que tudo aquilo que a gente vive de dor, de sofrimento nesse mundo, que a gente não olhe para isso como indícios da Tua ausência ou da Tua distância, mas que a gente olhe para isso como oportunidade da gente se agarrar naquele que é unicamente estável, naquele que não muda, naquele que é o mesmo e naquele que vai um dia não apenas tirar tudo que é mal, mas vai também nos convidar a viver eternamente na presença da plenitude do bem, que é a presença do Senhor completa e total. Pai, nós queremos viver esse dia. E enquanto esse dia não vem, faça parte da nossa rotina, faça parte dos nossos encontros, mora na nossa casa, habita na nossa família, vai com a gente para o trabalho. Permita que o nosso olhar cruze com o Seu, quando a gente olhar para as pessoas que nós amamos, quando a gente olhar para as pessoas que estão sofrendo. Permita que a gente possa percebê-lo, permita que a gente possa senti-lo. Permita que no meio desse mundo dominado pelo mal, que a gente possa olhar para esse mundo todo e dizer: aí está o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em nós. Pai, abençoa-nos, reine no nosso coração, e um dia receba-nos para viver a plenitude de Tua presença. É o que nós oramos, em nome de Jesus, aquele que é o Rei do reino. Amém, Senhor.